Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Quem puder, abre a Bíblia, por favor, em Atos. Atos, capítulo 26. Faremos a leitura de dois versos, do verso 19 e do verso 20. Atos, capítulo 26. Enquanto você abre, puder, ore comigo. Deus, graças te dou. Graças te dou pela tua igreja lavada, redimida e comprada ali na cruz. Graças te dou, Senhor, por cada pessoa que o Senhor moveu para estar aqui e ouvir a tua palavra. E a minha oração, a nossa oração, é que o Senhor, de fato, traga transformação, traga santificação, traga mudança de dentro para fora. Que o Senhor seja o oleiro que molde o Filho em nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Paulo, enquanto discursava perante o rei Agripa, diz que o seu dever aqui na terra provém de uma visão celestial. E então, ele diz: assim, ó rei Agripa, não fui eu desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Mais uma vez, esse verso final, que se arrependessem e se convertessem a Deus. Esse era o desejo de Paulo, tanto para os judeus quanto para os gentios, praticando obras dignas de arrependimento. Queridos, em outras palavras, é dizer que todo cristão que sinceramente se arrepende, todo cristão que sinceramente se converte, ele pratica obras dignas de arrependimento. Ele pratica obras que atestam a qualidade da sua fé. Então, se eu tivesse de resumir o meu sermão, se eu tivesse de dizer em uma única frase, o que eu pretendo comunicar a vocês seria o seguinte: a qualidade de um cristão se prova pelos seus atos. A qualidade de um cristão se prova pelos seus frutos. A qualidade de um cristão se prova pelas obras dignas de arrependimento. Como sei se a minha crença é verdadeira? Como sei se o uso dos meios da graça, o uso que eu faço, tem de fato trazido proveito? Eu sei pelas obras dignas de arrependimento. Eu sei pelos meus atos, conforme a palavra de Deus. Eu sei pelos frutos. No último domingo, vimos 4 obras, 4 marcas do caráter cristão, 4 traços que todo cristão verdadeiro, ao longo da sua caminhada, manifesta em alguma medida. Os 4 primeiros frutos foram ser irrepreensível, o modelo que inspira. A segunda marca foi ser homem de uma só mulher, um modelo, um amor à moda antiga. Ser disciplinado, uma prática essencial, e ser hospitaleiro, ser um médico de homens e um médico de almas. Queridos, essas são marcas de caráter que, por serem excepcionalmente comuns, elas devem estar presentes não somente na vida de líderes de igreja, na vida de pastor ou presbítero
ou diácono, são marcas que devem estar presentes em todos os cristãos, todos eles, sem exceção. Os líderes, eles devem servir como modelo para nós, eles devem servir como exemplo dessas graças cristãs, e nós devemos imitá-los, porque a ideia aqui é que o líder cristão, ele está manifestando o caráter de Cristo, e então nos encorajando a imitar Cristo. Lembra de Paulo? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é basicamente a ideia que Paulo tem ao escrever 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 2 ao 7. A segunda leitura que faremos na manhã. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 2 ao 7. Como eu disse, no último domingo pela manhã, há várias formas de a gente buscar saber como um discípulo se parece com Cristo. O gabarito da fé é isso, é uma relação de respostas corretas. E então eu olho para a minha vida e olho para essas respostas. E essas respostas estão na Bíblia de diversas formas, ou a própria vida de Jesus nos evangelhos, ou a vida dos apóstolos nos evangelhos e nas cartas, ou a vida de grandes homens na história da igreja, ou algumas relações, por exemplo, Romanos 12, mas eu selecionei essa relação de 1 Timóteo capítulo 3, do verso 2, que diz o seguinte: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. É ser gentil, que pode ser resumido em um espírito de brandura. Paulo escreve o que em 1 Timóteo 3, é necessário que o bispo não seja violento, porém cordial, e inimigo de contenda, inimigo de conflitos. De forma parecida, Paulo diz a Tito, em uma passagem paralela, que o bispo não deve ser arrogante, que o bispo não deve ser irracível. Sabe o que significa irracível? Alguém que não se irrita facilmente e nem violento. Aqui as características positivas que Paulo destaca é a gentileza. E, dito de forma negativa, as duas características que Paulo destaca é a violência e a contenda. Ou seja, seguindo os exemplos da igreja, dos líderes da igreja, espera-se que os cristãos, eles desejem a gentileza e fujam da violência e da contenda. Mas, Tiago, o que é ser gentil? O que é demonstrar gentileza? Ser gentil, dito de forma positiva, é ser manso, é ser paciente, é ser humilde, é saber qual é a resposta adequada para cada ocasião. Ser gentil é ser capaz de controlar suas reações a cada ação recebida, é ser capaz de
controlar as reações quando atacado, quando ofendido, quando jogado em situações tensas. E ser gentil, dito de forma negativa, seria não perder o controle, tanto físico quanto verbal. Quer um exemplo de quem foi gentil na Bíblia? O próprio Jesus. Lembra daquela situação em João capítulo 8, quando a mulher adúltera é lançada perante ele pelos fariseus e escribas, sob a acusação de que ela deveria ser apedrejada por adulterar? Qual foi a reação de Jesus? Enquanto escrevia na areia, ele lançou uma pergunta: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha só a reação gentil, olha só a reação sábia. É isso que Deus espera de nós. Vencer o mal com o bem. E sabe onde a gentileza começa primeiro? Adivinha? Em casa. É o contrário do que normalmente acontece, não é verdade? Aos de fora, prata. Aos de dentro, tapa. É ou não é verdade? Quando tem um almoço na sua casa, a gente tira o porcelanato e os copos de cristal. Mas no dia a dia, normalmente é o quê? Copo descartável e aquele prato de plástico. Não me entenda mal, é só um exemplo. Talvez você coma com copo de plástico, beba com copo de plástico e coma com prato de plástico. Mas vocês percebem que às vezes a gente é mais gentil com os de fora do que com os de dentro? E Deus espera que a gente manifeste a gentileza com todos. O próprio Cristo era gentil, o próprio Cristo se declarou gentil. Veja Mateus 11, 29. Eu sou manso e humilde. Eu sou gentil e humilde. Gentil pode ser, manso pode ser traduzido como gentil. E o que se vê na igreja? O que se vê nas casas? Líderes gentis? Cristãos gentis? Eu me lembrei quando, antes de vir para a CR, eu visitei umas igrejas mais próximas do meu bairro. E em uma delas, eu e Pri, enquanto assistíamos o momento de louvor, chutamos 3 vezes um diácono. Foi sem querer, acredite. Era aqueles bancos de madeira vazado. Então toda vez que a gente ia dobrar, eu chutei uma, Priscila chutou 2. Diz Priscila que pediu desculpa. Mas o que me chamou a atenção é que quem estava sendo chutado, e era membro daquela igreja, nem olhou para trás. Ele simplesmente ficou surdo ao pedido de desculpa, chamou a sua esposa, as suas 2 filhas e mudou de banco. Mas sabe o que mais me assusta? É que logo depois ele foi convidado lá na frente para ler um texto bíblico e fazer oração antes que fosse contada a próxima música. Ele era diácono da igreja. Querido, eu não me lembro do texto que ele leu, mas eu nunca esqueço da atitude que ele teve. Eu nunca esqueço. Não como alguém amargurado, mas como alguém que esperava ser recebido com gentileza, apesar da brutalidade, sem querer. Jesus é completamente diferente. Jesus, ele verdadeiramente ama as pessoas. E a sua maior prova de amor foi o seu serviço, desde lavar os pés a morrer na cruz em nosso lugar. E com certeza, Jesus espera isso de nós. Ao lavar os pés dos discípulos, inclusive de Pedrão, que falou: não lava meu pé não. Ei, aquele que eu não lavar os pés não terá comunhão comigo. Em outras palavras, Deus espera que a gente receba
e reproduz. Deus espera que a gente receba amor dele e reproduza esse amor. Esse é o movimento do Evangelho de Jesus. A gente não oferece aquilo que a gente não pode dar. A gente primeiro recebe o buquê de flores e depois a gente distribui cada uma delas no nosso dia a dia. Em Gálatas, capítulo 5, Paulo, falando sobre gentileza ali, no verso 22 a 23, diz que a gentileza é um fruto do Espírito. A gentileza é uma marca que virá na vida de todo cristão verdadeiro. Quando Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão ou gentileza e domínio próprio. E mais à frente em Efésios, Paulo parece aplicar a gentileza no dia a dia, a gentileza na prática, quando ele diz em Efésios capítulo 6, verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, como você deve proceder? Vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Quando o menino apronta na nossa frente, a gente já quer jogar ele na parede. E quando desafia a autoridade, a gente quer gritar mais alto. Mas a ideia de uma correção é que ela seja feita com espírito de brandura. E a razão pela qual vem em seguida: e guarda-te para que não sejas também tentado, porque todo mundo, quando corrigido, deseja ser corrigido também com espírito de brandura. Creio que no caso de correção, seremos gentis quando não quisermos impor a nossa vontade na vida do outro goela abaixo. Eu creio que o mais próprio é a gente orientar em amor, sem querer ser controlador. E como a gente faz? Aconselhando e orando. Você aconselha dizendo a verdade e ora para que Deus mude aquele duro coração. A gente não espuma e ameaça. Isso é próprio de alguém que não é gentil. Lembra de como Jesus corrige o jovem rico? Entre os evangelistas, Marco é o único que faz esse registro do sentimento que existia no coração de Jesus antes de corrigir o jovem rico. Em Marcos 10, verso 21, diz que Jesus, olhando para o jovem rico com amor, disse: vende, doe e siga-me. O olhar foi como? Com amor. E em Efésios capítulo 4, Paulo, logo no início desse capítulo, ele adverte os cristãos a que andem de modo digno da nossa vocação. Em outras palavras, crente, ande conforme um crente. E o que envolve andar conforme a nossa vocação? Envolve viver com toda humildade e mansidão, envolve viver com toda humildade e gentileza, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O cristão, querido, deve, portanto, ser gentil a fim de que sirva como exemplo, que nos trata de forma tão gentil como Jesus Cristo. Você é gentil porque você foi tratado com gentileza pelo o gentil, Jesus Cristo. Você é gentil? Na sua vida, você é gentil? Quando alguém o prejudica, como você reage? Você reage com raiva? Ou você reage com um espírito de introspecção? E quando você reage com raiva, o que você faz? Você quer agredi-lo fisicamente? Você quer xingar? Qual é a sua reação? Outra pergunta para a sua reflexão:
As pessoas, quando vê algum erro na sua vida, as pessoas, quando vê algum pecado na sua vida, será que elas têm liberdade de adverti-lo, de corrigi-lo em amor, ou elas vão ficar com aquela impressão de que você vai reagir com raiva, ou talvez até agredi-la, verbalmente ou fisicamente? O seu cônjuge, os seus filhos, os seus amigos, o temem dessa forma? Não vou falar porque fulano... Querido, os seus colegas, os seus amigos, a sua família, poderia dizer que você é uma pessoa gentil? Poderia dizer que, na maior parte das vezes, você manifesta gentileza, ou você é conhecido como pavio curto? Sua mãe não pode falar nada com você, seu pai, seu filho, seu chefe, você sai resmungando, murmurando. E uma última pergunta: você se alegra em acusar pessoas? Você se alegra em entrar em debates, em conflitos? Quem é você nas redes sociais? É aquele que gosta de provocar debates, provocar conflitos? Ou é do tipo que manifesta gentileza? Deus espera que sejamos gentis. Uma outra marca é ser temperante, que pode ser resumido em liberto da escravidão dos vícios. Um discípulo de Cristo deve ser temperante, temperado, equilibrado, ter domínio próprio. E Paulo aqui parece aplicar a temperança ao vício da bebida alcoólica, quando ele diz em 1 Timóteo 3, verso 2 a 3, é necessário que o bispo seja não dado ao vinho. E em Tito, capítulo 1, versos 5 a 7, Paulo diz que os líderes da igreja não podem ser acusados de dissolução, nem dados ao vinho. Em outras palavras, Paulo diz que todo cristão, não somente os líderes, mas todo cristão deve ser temperante, todo cristão deve ser sóbrio, ao invés de beberrão e dissoluto. Mas por que Paulo faz uso dessas qualificações específicas? Certo autor diz o óbvio, porque a embriaguez é pecado, e por isso quem se embriaga deve sofrer disciplina. Logo, um líder da igreja, por desfrutar de confiança da igreja, por desfrutar de autoridade, ele não pode ter problema com bebida, e se o tiver, por ser mau exemplo, ele poderá levar outras pessoas a pecar, e poderá trazer acusação séria contra a igreja, de modo a desacreditar a igreja. Daí porque o alerta de Paulo, ser temperante, ser liberto da escravidão de vícios, em especial aqui do vício da bebida alcoólica. Agora um esclarecimento: o problema não é o álcool em si, o problema é quem faz o uso indiscriminado do álcool. O problema não é o objeto, o álcool, o problema é o sujeito que faz uso do álcool. Veja o que John Stott ensina. Paulo, ele não exigia dos líderes que fossem abstêmios por completo, que não fizesse uso qualquer do álcool, dado que o próprio Jesus Cristo transformou a água em vinho, e também fez do vinho o símbolo do seu sangue. O que Paulo exige aqui? Ele exige moderação, como exemplo de domínio próprio. E onde mais Paulo ensina sobre esse tema? Em 1 Coríntios 5, verso 11, Paulo diz aos da igreja de Corinto que eles não devem associar-se, nem comer com alguém que, dizendo-se irmão, for beberrão. E por quê? Porque quem é beberrão, assim como outros pecadores,
que não se arrependeram dos seus pecados, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 11. E em Gálatas 5, 21, Paulo nomeia a embriaguez como obra da carne. E diz que aqueles que praticam tais coisas, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Querido, seja qual for sua posição pessoal em relação ao álcool, uma coisa é certa: o discípulo de Cristo, o povo de Deus, a igreja, deve ser escravizado somente a um alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. E tudo o que deseja competir com Cristo, não somente o álcool, mas tudo que compete com Cristo, deve ser resistido. Mas vai lá, o gabarito. Você tem problema com álcool? Sua posição quanto ao álcool é bíblica para um cristão? Você é coerente com essa posição? Você julga quem pensa de forma contrária? Suponha que você é a favor do álcool, sua consciência permite. Você é capaz de beber com moderação? E aqui o teste decisivo: será que os seus familiares, os seus cônjuges, os seus filhos, os seus amigos poderiam confirmar que, não, fulano de fato bebe com moderação? Ou você é do tipo que se sente tentado a beber doses muito próximas ao seu limite, a saideira? Paulo aqui trata do álcool, mas a gente pode estender e aplicar a todo vício, seja lá qual for, desde o álcool, a Netflix, ao videogame. Escolhe um vício. Esse vício não deve nos controlar. Afinal, Cristo nos libertou de toda a escravidão. E o que Deus espera é que sejamos temperantes, temperado, equilibrado, domínio próprio. Uma outra marca que deve caminhar com todo discípulo que se diz seguidor de Cristo é ser generoso. Ser generoso pode ser resumido na seguinte ideia: quando o amor ao próximo prevalece ao amor ao dinheiro. Paulo diz em 1 Timóteo 3, é necessário que o bispo seja não avarento. E em Tito 1, verso 7, ele diz que o pastor não seja cobiçoso de torpe ganância. E Pedro diz aos líderes da igreja, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 2, pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente. Em outras palavras, sabe o que Paulo e Pedro estão desejando comunicar? Estão desejando nos ensinar que o uso do nosso dinheiro expressa a qualidade do nosso relacionamento com Deus. O uso do nosso dinheiro expressa a qualidade, a profundidade, a largura, o comprimento do nosso amor a Deus. Em Lucas 8, o médico, Lucas, ele fala de mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Você confere lá, Lucas 8, do verso 1 ao 3, e em Atos, o Lucas novamente registra na conversão de Lídia, no encontro de Lídia com o Evangelho, de como ela serviu Paulo e Silas. Diz a Bíblia que ela, após ouvir o Evangelho e se render aos pés de Cristo, acolheu Paulo e Silas em sua casa e os serviu com seus bens. Deus espera que sejamos generosos. E mais uma vez, assim como o problema não é o álcool em si, aqui também aplica-se a mesma ideia. O problema não é o dinheiro em si,
A gente gosta de endemonizar algumas coisas, né? O problema não é o álcool, o problema não é o dinheiro em si, o problema é a inclinação egoísta do coração do ser humano. O problema não é o objeto, o problema é o sujeito que faz uso do objeto. Preste atenção, o cristão deve ser livre tanto do amor ao dinheiro, quanto do amor ao estilo exuberante que o dinheiro pode comprar. E sabe como o cristão demonstra que é livre? Sabe como o cristão demonstra que ele não ama mais o dinheiro do que as pessoas, que ele não ama outro estilo de vida e é contente com o próprio? Sendo generoso, abrindo a mão, doando. Em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus nos alerta ao dizer que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, dado que só podemos servir a um Senhor. O cristão, querido, ele deve ser controlado pela palavra de Deus, e esse controle deve gerar em nós confiança e alegria. O cristão não pode ser controlado pelo desejo insaciável de ser rico, desejo insaciável das riquezas. Ele não pode ser controlado pela ansiedade que provém desse desejo. Em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21, Jesus adverte: não acumuleis tesouros sobre a terra. Onde que Jesus manda-nos acumular tesouro? No céu. E por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O uso do nosso dinheiro expressa a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Querido, Deus e as graças advindas de servir ao nosso bom Deus deve ser a nossa maior riqueza. Em Provérbios 23, somos lembrados disso quando Salomão diz que o Senhor nos concede gozos, o Senhor nos concede alegrias muito maiores do que o dinheiro. É Deus quem está falando. Eu concedo riquezas, alegrias muito maior do que o dinheiro. E olha só uma advertência: o qual o dinheiro faz asas para si e sai voando. Talvez Paulinho da Viola tivesse esse texto em mente quando escreveu: dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Na vida de um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. O qual faz asas para si e sai voando pelos céus. Mas aqui um esclarecimento: não me entenda mal, não há nada de errado com o dinheiro, em especial com o ganho justo e honesto dele. O problema é a usura e o ganho desonesto. Na Bíblia, Deus nos diz que o dinheiro é um grande dom, que podemos administrar com fidelidade, visando alcançar propósitos significativos. Salomão parece nos dar uma pista de como Deus deseja que a gente administra o dinheiro, lá em Provérbios 3, 9, quando diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. E Paulo nos ensina o valor da generosidade na sua segunda carta, no capítulo 9, verso 7, quando diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É um privilégio administrar as riquezas que Deus nos dá. Isso deve gerar alegria ao doar, ao dar. Em outras palavras, querido, em Provérbios 3 e 2 Coríntios 9, nos ensina que o cristão deve ser generoso com suas riquezas, com seus bens, com seu tempo, e doar tudo com generosidade a Deus
e ao próximo, quando assim for o momento propício. A pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã é: você é generoso? Você é generoso com o seu dinheiro, com seus bens? Você é generoso com o seu tempo? As pessoas, e aqui é o gabarito da fé, né? Às vezes a Bíblia fala que a gente não pode ter uma impressão maior de quem realmente somos. Por isso, como a gente vai ficar livre dessa impressão errada? Perguntando o cônjuge, perguntando o filho, perguntando o seu amigo, perguntando o seu irmão. Então, eu gostaria de te perguntar: as pessoas diriam que você é avarento ou generoso? Dito de outra forma, as pessoas diriam que você ama o dinheiro ou ama servir as pessoas com o dinheiro? Deixa eu te ajudar. Qual foi a última vez que você fez uma doação generosa? Uma cesta básica, uma oferta não planejada do seu orçamento? E quando você a fez, você a fez de forma discreta ou foi preciso usar megafone? Afinal, é uma doação fora do normal. Você se disciplina, você se organiza, você se esforça para ofertar à igreja com regularidade? Você se disciplina, você se esforça, você se organiza para apoiar causas dignas? Próximo culto é o culto de... É esse agora, né, à noite? Ou é o outro? Próximo domingo é uma oportunidade para você servir, seja através de doações gerais, seja através de doações locais, Nathalie está aí, seja através de doações internacionais, Missões Portas Abertas estão aí. A questão é: você é generoso? Saiba, essa é uma marca que deve estar presente na vida de um líder. Uma outra marca que deve existir na vida de um discípulo de Cristo que se diz desejoso de parecer com o seu mestre é ser líder da família, o líder que Deus aprova. Lemos em 1 Timóteo 3 que o bispo governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E de modo parecido, Paulo diz em Tito, capítulo 1, versos 5 a 6, que um pastor é qualificado se tiver filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem insubordinados. O que esses textos querem comunicar? Basicamente a seguinte ideia: a liderança de um homem no lar, prova a sua habilidade de liderar dentro da igreja. A ideia aqui é mais ou menos a seguinte: se o líder ou o candidato à liderança, ele não faz isso em casa, dificilmente fará isso na igreja. Se o crente não é um líder dentro de casa, dificilmente será verdadeiramente dentro da igreja. Por exemplo, se você é um grosso com sua esposa, um insensível com seus filhos, um preguiçoso, rabugento, murmurador em casa, querido, sinto lhe informar, você não é um bom candidato a ser líder da igreja, e talvez está na igreja, nas garras da graça. Sabe qual é o local que qualifica um homem à liderança da igreja? Sabe qual é o local que verifica se você é um cristão ou não de verdade? Na sua casa. No seu mau humor, no seu dia mau ou no seu dia bom, é lá que a gente verifica se de fato a minha crença e o uso do meio da graça está produzindo frutos de verdade. Sobre essa questão do local, o
Um certo autor explica por quê em casa. Ele diz que administrar uma igreja local é mais parecido com a administração feita dentro de casa. Ele diz que é muito diferente da administração de negócios ou administração de um estado ou o que quer que seja. O sujeito ele pode ser um homem de negócios bem-sucedido, um funcionário público capaz, um brilhante gerente, um líder militar de primeira, mas é ou não é verdade? Um péssimo pai e, consequentemente, um péssimo líder. Logo, o homem estar apto a administrar bem a própria casa deve ser pré-requisito para a administração da casa de Deus. E o que significa, querido, administrar bem a sua casa? Significa, basicamente, em termos bem simples, ter filhos, como o texto diz, ter filhos submissos. E sabe o que é filho submisso? Não é filho perfeito, mas são filhos que, por serem bem disciplinados, por a gente sempre repetir o que deve ser feito, a desobediência deles aos pais não sobrepõe à obediência. Ou seja, é um hábito para o filho mais obedecer do que desobedecer. Afinal, a gente está lidando com um coração ainda não regenerado. Então, espera-se que o filho desobedeça. E se você tentar impor a força, é mais ou menos tentar vestir a pessoa de regeneração. Lembra disso, o problema é o sujeito, não é o que o sujeito faz, o problema é o coração dele. Por isso que o filho, eu disse aqui, não é perfeito, mas é claro que o hábito deve ser que ele obedeça. Obedeça, seja por temor, seja por amor, até que o coração seja trocado. O que é administrar bem a casa, Tiago? Significa que os filhos reverenciam e respeitam o pai, mas a referência não é motivada por medo, é motivada por amor. Significa que o pai é um líder amável e respeitável no lar. Em outras palavras, o pai, ele não somente disciplina com as palavras, ele dá o exemplo. Ele lava uma pia, lava um banheiro, leva a esposa para fazer feira e faz feira feliz. Certo autor disse que homens muito preocupados com as coisas da igreja e poucos preocupados com as coisas dentro do lar não estão habilitados a liderar a igreja. Sabe aquele pessoal que nós crentes às vezes agimos dessa forma, principalmente quando convertemos. Tudo é igreja. A casa pode pegar fogo, o quarto não dá para entrar. É um ingrato com a mãe, mas agora eu sou crente, eu sirvo a Deus. Não é isso que Deus espera. Deus espera o contrário. Veja o caso de Eli e Ana, lá no primeiro livro de Samuel, nos 2 primeiros capítulos. Eli repreendeu Ana de forma apressada e impensada, dizendo que Ana não poderia beber. Na verdade, Ana estava o quê? Orando. Mas ele não teve a mesma postura, ele não teve a mesma motivação ao repreender os seus filhos, que eram considerados filhos de Belial. Um líder que se preocupa muito com os negócios da igreja e não se preocupa com os negócios de casa, não é um líder aprovado. Um crente que se preocupa muito com os negócios da igreja e não se preocupa com os negócios de casa, é um crente que está, no mínimo, precisando da graça santificadora. Como eu disse, isso não se aplica apenas aos líderes, se aplica a todos nós. São características comuns e diz respeito ao caráter. Governar bem a casa, governar bem o lar, é tarefa de todo cristão, em especial de todos os pais cristãos. Os líderes e os nossos líderes são exemplos encorajadores, animadores, para que a gente continue fazendo esse dever.
porque é um dever, querido, não é fácil, por isso é um dever. Como nos alerta Paulo em Efésios 6,4, os pais devem liderar amorosamente e instruir seus filhos, não os provocando a ira, mas criando-os na disciplina do Senhor. Efésios 6,4. Da mesma forma, as mães devem cuidar dos seus filhos, com amor, administrar bem o lar e demonstrar bondade no seu dia a dia. Depois, veja em casa Tito 2, verso 3 a 5 e 1 Timóteo 5,14. A verdade é que tanto o pai quanto a mãe devem aplicar na prática um mandamento de Deus a Israel. Qual é? Deuteronômio 6, 6 a 7. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Sabe o que é inculcar? Repetir, até entrar na cuca. Em resumo, é dever de cada pai, é instruir e preparar seus filhos com bondade, cuidado e supervisão amorosa. O cuidado, a supervisão deve ser amorosa. Você é um bom líder em casa? Gabarito. Querido, você busca formas de aperfeiçoar seu ensino e sua disciplina dentro do lar? Tiago, eu acho que eu não sou um bom líder, mas o que você faz a respeito disso? Você adquire um curso online, você adquire um livro sobre o tema, você ouve pregações a respeito do assunto? Você é um bom líder em casa? Quando em público, os seus filhos saem do controle ou costumam obedecer sua liderança e sua correção? Entenda, querido, filho vai dar berro, mas a questão é a regra ou é a exceção? Você, pai e mãe, ora de maneira específica pelos seus filhos? Você, pai e mãe, ora de maneira específica com os seus filhos? Pais, vocês lideram cultos domésticos? Pelo menos uma vez na semana há culto doméstico, a leitura, louvor e oração na sua casa? E é difícil, querido, como é difícil, mas há esse desejo ardente no seu coração e uma inclinação, esforços para que isso aconteça? Mães, vocês oram e louvam com os seus filhos? Gente, quão é importante a gente louvar e orar com os nossos filhos. Quando eu entro no carro, minha filha lá atrás, ô pai, ô pai, fazendo uma referência à canção Colossenses capítulo 1. Falei, ainda bem que é ô, não é patati patatá, não é outra música, já vou aplicar o mesmo método com Daniel. Lá em casa a gente nunca, nessas primeiras fases da infância, gostou, curtiu aí músicas infantis. Ele falou, não, ele vai ter que gostar do que eu gosto. E deu certo. Pela prática deu certo. Está dando, né? Vamos ver aonde vai esse coração incircunciso. Você lê bons livros com seus filhos? Brinca, interage ativamente. É ativamente, querido, não dá para jogar um brinquedo e ficar mexendo no celular enquanto a criança põe fogo na casa. Isso são marcas, são sinais de um bom líder. Você é um bom líder? Deus espera. Querido, ser mais uma marca que deve existir na vida de um cristão que diz ser discípulo de Cristo e que ama se parecer com Ele, é ser maduro e humilde. Em outras palavras, o que é ser maduro e humilde? Crescer sempre em graça e conhecimento, sempre crescer. Paulo diz a Timóteo, o bispo não seja neófito, o bispo não seja novo convertido, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Por que o líder precisa ser maduro? Duas razões, que o próprio texto nos informa, porque maturidade gera humildade. Maturidade gera humildade. E a segunda razão, porque a falta de maturidade gera orgulho, que leva à condenação. Para
não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Em outras palavras, o crescimento cristão obedece a dois movimentos: o movimento positivo, que é um processo de humildade, e um movimento negativo, que é um cuidado diário e contínuo para que não caia em orgulho. E o que é preciso para o crente crescer? O que é preciso para o crente amadurecer? De acordo com o texto líquido, dois requisitos: tempo e experiência. Porque é só com o tempo que o novo convertido passará por experiências que o levará à maturidade. É só com o tempo que o novo convertido passará por experiências que o levará a compreender a dureza do coração. Isso é ser maduro, é você compreender o quanto você é ruim e precisa de Cristo. É só com o tempo que o cristão passará por experiências e o levará a ter consciência firme que o diabo está a todo momento plantando armadilhas, provando o seu coração. Isso é maturidade. Quem tem consciência do seu duro coração e se rende aos pés da cruz, quem tem consciência de que há um inimigo das almas querendo nos envergonhar a todo momento. Então, vamos mais uma vez aos pés da cruz. Isso só vem com o tempo, só vem com as experiências do dia a dia no tempo. Querido, o chamado à maturidade, à humildade é para todos nós, todos os cristãos, não somente os líderes. Todo cristão, afinal, deve se parecer com Cristo. O autor da carta aos Hebreus, Hebreus 5:14, nos ensina: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem, mas também o mal. Em Hebreus, mais à frente, capítulo 6, verso 1, o autor insiste com a igreja: deixem os princípios elementares da doutrina de Cristo e sigam a maturidade. Nessa linha, Paulo em Efésios 4, 12 e 13 diz que Deus dá à igreja pastores e mestres com uma finalidade. Sabe qual é? O aperfeiçoamento dos santos, para que o desempenho do meu serviço e do seu serviço, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à maturidade, ou dito de outra forma, a que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a que todos cheguemos à perfeita varonilidade, a que todos cheguemos à medida de estatura da plenitude de Cristo, a que todos cheguemos a ser parecidos com Cristo. Deus espera que nós amadureçamos continuamente, e a consequência disso é que nos humilhemos diante dele. Você é maduro? Você é humilde? Você manifesta evidências, provas de que está crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? E você amadurece continuamente? Há 1 ano, há 2 anos, você está melhor hoje? Ou você está pior? E como é que você sabe disso? É aquela coisa, não é o que eu acho, é o que o meu próximo acha, principalmente o mais próximo de nós. Experimenta perguntar algum dia. Crie uma situação boa para perguntar isso, porque se você quer realmente ouvir a verdade, tem que ser pelo menos uma situação boa. Aproveite e pergunte para essa pessoa: de que formas eu posso crescer? Em quais áreas eu posso crescer? Gente, é muito importante a gente ter um feedback de alguém da nossa confiança. É muito importante a gente ter um feedback dos nossos pais, do nosso cônjuge, dos nossos irmãos, dos nossos melhores amigos. Melhor amigo serve para isso, falar a verdade. Avalie
ore a Deus, olhe para a palavra, talvez seja verdade, talvez não, talvez seja uma impressão errada, a pessoa que precisa amadurecer, mas é muito importante esse feedback, porque é muito importante a gente amadurecer na nossa fé, e ser humildes. E a última marca, que evidencia que você é um cristão de Cristo, é ser respeitado pelos de fora, um testemunho que glorifica a Deus. É muito importante a gente ter um testemunho que de fato honre a Deus. Paulo instrui a Timóteo no capítulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 7, é necessário que o bispo tenha bom testemunho para os de fora, para com os de fora, a fim de não cair no opróbrio, não cair na desonra e no laço do diabo. Em outras palavras, sim, querido, um candidato à liderança da igreja tem que ter um bom testemunho com os de fora. E é claro, um cristão que se diz cristão tem que ter um bom testemunho com os de fora. John Piper ensina a respeito desse verso: um líder cristão deveria minimamente atingir os padrões do mundo no que diz a respeito à decência e respeitabilidade. Afinal, os padrões da igreja são muito mais elevados. E sabe por que isso importa? Primeiro, porque a glória de Deus está em jogo. Paulo já advertiu isso em Romanos quando diz: olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, judeus que transgrediam a lei. Romanos 2, verso 23, 24. E o segundo motivo por que isso importa, o bom testemunho para com os de fora, é que normalmente os de fora conhecem o nosso caráter. Sabe, colega de trabalho que fica 8 horas por dia, normalmente ele conhece o seu caráter. Dificilmente a igreja que passa o quê? 4 horas, 8 horas por semana, vai ter elementos concretos sobre o nosso caráter. E se os de fora concluem que a nossa reputação é temerária, nossa reputação é ruim, tipo, o líder de tal igreja é um empresário desonesto, ou fulano de tal é adúltero, o que ele está fazendo na igreja? Ou ciclano é tão grosseiro. Teve um coach que subiu aí numa missão lá no Rio de Janeiro, e uma das coisas que foi publicado na manchete, os guias experientes, ele desrespeitou os guias, teve que ser resgatado pelo bombeiro, ele e 30 pessoas, em uma missão de fé, de superação. E sabe o que os guias falaram a respeito dele? Nunca vi um cara tão grosseiro. Olha só, a marca de um líder, um cara grosseiro. E como é triste, querido, ouvir isso a respeito de líder, e como é triste ouvir isso a respeito de cristãos. E o que significa exatamente laços do diabo? John Stott responde, ele diz que com o fim de desacreditar o evangelho, sabe o que o diabo faz? Ele investe de forma pesada a desacreditar os ministros do evangelho. Como é que eu desacredito o evangelho? Essa mensagem de vida, a única mensagem para o mundo perdido, o único amor de fato, verdade. Como é que eu desacredito? Desacreditando quem porta esse amor, os mensageiros. Como é que eu desacredito a igreja? Como é que eu desacredito o evangelho? Desacreditando você, desacreditando eu, desacreditando o líder. Se Satanás desacredita os líderes, se Satanás desacredita os cristãos diante dos olhos do mundo, com certeza ele vai atingir a um bíblico, ou crente fulano traiu a esposa com a ex-namorada, crente ciclano só nega imposto e está respondendo processo judicial que caiu na malha fina. Como é triste, querido. Eu tenho por mim que se não há diferença, provavelmente não é diferente. Se não há diferença, provavelmente não é diferente. Arrematando essa questão, Paulo escreve em Colossenses 4, do verso 5 a 6, a nós cristãos: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por mim, que a palavra dita por você,
seja sempre agradável, sempre temperada com sal. Olha só, sabe o que é temperada com sal? Reação equilibrada. Seja sempre. Tudo isso para quê? Para que saibam como deve responder a cada um. E de forma parecida, Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, 10 a 12, diz: porém, irmãos, exortamos vocês a que se empenhem por viver tranquilamente. É um empenho, querido, é um esforço. Cuidado que é de vocês e trabalhar com suas próprias mãos, como ordenamos. Com qual fim? Para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. E em Filipenses 2,15, leva essa ideia para casa. Paulo resume bem a ideia do bom testemunho para com os de fora, quando diz que os cristãos resplandecerão como luzeiros no mundo, quando viverem de modos inculpáveis diante de uma geração pervertida e perversa. Se não há diferença, provavelmente não é diferente. Em resumo, todo cristão tem o dever de viver uma vida digna diante de Deus e dos homens. Você tem boa fama para com os de fora? Gabarito, como seus vizinhos descreveriam você, sua esposa, sua família, o relacionamento entre você e sua esposa? Como seus colegas de trabalho o consideram? Ah lá vai o chato. Ah lá, ó o fofoqueiro. Pode saber que correu para a cozinha para contar uma novidade. Fulano é preguiçoso demais. O que a sua família diria? Os seus parentes, de forma legítima, cara. Normalmente parente gosta do pior em nós, mas de forma legítima. O que a sua família, os seus parentes diriam que é a coisa mais importante para você? Será que o seu viver condiz com o seu crer? A sua crença condiz com a sua vida? Deus espera que minimamente a nossa fama diante dos outros seja boa. E concluindo então, querido, o gabarito da fé se resume em uma frase: a qualidade de um cristão se prova pelos seus atos. A qualidade de um cristão se prova pelos seus frutos. Querido, não importa se sua fé é a mais antiga, não importa se a sua confissão de fé é a mais certa. Eu faço parte de igreja tal. Não importa se você está na igreja mais verdadeira, se a sua crença e a sua prática não produzem obras dignas de arrependimento. Não importa se a sua crença e sua prática não produzem os traços do caráter cristão. A fé verdadeira, a crença verdadeira, o uso diligente dos meios da graça devem produzir frutos, traços de um caráter que se parece com Cristo, e são eles: ser irrepreensível, ser fiel ao cônjuge, ser disciplinado, ser hospitaleiro, ser gentil, ser liberto dos vícios, ser generoso, ser líder em casa, um bom líder em casa, ser maduro e humilde e ter bom testemunho para com os de fora. Se nada disso é verificado na sua vida, sua crença é morta. Se nada disso é verificado na sua vida, ou minimamente verificado na sua vida, as suas práticas são meros rituais religiosos. Lembre-se, nunca seremos perfeitos desse lado da vida, mas com certeza o Evangelho de Cristo, o perdão em Deus e a santificação operada pelo Espírito Santo necessariamente nos aperfeiçoará de tempos em tempos até sermos parecidos com Cristo. Que a nossa oração seja: Deus, molde o teu filho em mim. Amém? Deus, graças te dou pela tua palavra, que funciona como uma bússola, Senhor.
a Tua palavra que nos dá direção, se estamos no caminho certo. A nossa oração é que, primeiro, se nada disso é verificado na vida de um ou de outro, que está aqui ou que nos ouve, que o Senhor possa gerar essa vida, possa trazer transformação de dentro para fora. Senhor, se por outro lado, o que temos aqui são talvez o crente vacilante, que às vezes manifesta, às vezes não, a nossa oração é que o Senhor o transforme de forma contínua e constante, que Ele possa manifestar esses frutos, de modo que a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos, olha como essa pessoa mudou e quão importante é para mim estar ao lado dela, ouvir o que ela tem a dizer, ou ver como ela faz, porque eu quero aprender mais dela. E se aqui temos cristãos que estão firmes e fiéis nessa caminhada, nós te glorificamos por isso, porque tudo que temos, tudo que somos, não vem de nós mesmos, vem de Ti. E a nossa oração é que o Senhor manifeste a Tua graça dia após dia, de modo a que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo e glorifiquemos o Seu nome, em o nome de Jesus. Amém. Jesus acompanha, abençoe.